Estudo Bíblico 18. O dom de profecia. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. E há muitas maneiras através das quais Ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Hoje vamos estudar sobre a manifestação e a importância do dom de profecia na vida do povo de Deus nos últimos dias. Mateus relata as palavras de Jesus, afirmando que nos últimos dias teremos um falso dom de profecia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como sabemos se um profeta é falso ou verdadeiro? O apóstolo João afirma: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vejamos agora 5 marcas que a Bíblia apresenta para provar se um profeta é verdadeiro. A primeira marca é apresentada na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A primeira marca é aceitar a encarnação de Cristo e sua divindade. Mateus identifica a segunda marca: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. A segunda marca são os frutos apresentados na vida de alguém e os resultados de sua obra. O profeta Jeremias nos apresenta a terceira marca de um profeta verdadeiro. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. A terceira marca é: deve haver cumprimento do que disse. A quarta é apresentada por Isaías no capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Os ensinos de um profeta devem estar em conformidade com toda a Bíblia e com os 10 mandamentos. A quinta marca encontramos em Daniel 10, versos 8 e 10. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Portanto, o profeta, quando está em visão,
perde a força física, permanece em um estado de inconsciência, deixa de respirar. Os olhos permanecem abertos e recebe uma força sobrenatural. É importante notar que somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente de um verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. O profeta verdadeiro deve manifestar as 5 marcas que a Bíblia apresenta. Em toda a história bíblica, encontramos homens como Moisés, Jeremias e Isaías. Mulheres como Miriam, Hulda e Débora. Lucas, capítulo 2, verso 36, afirma: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Atos, capítulo 21, versos 8 e 9. A Bíblia afirma que nos últimos dias o dom de profecia estaria presente entre aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Virou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Apocalipse, capítulo 18, verso 10. A Igreja Adventista aceita a manifestação do dom de profecia na pessoa de Ellen Goldwhite, porque em sua vida encontramos as marcas bíblicas de um profeta verdadeiro. Seus ensinos são fundamentados em toda a Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo e seu sacrifício. Há frutos positivos em sua vida, e como resultado de suas obras, adventistas e não adventistas reconhecem seus escritos como sendo inspirados por Deus. Ellen White viveu e ensinou a validade dos 10 mandamentos. Considerava seus escritos como um guia para se ter uma compreensão mais clara da Bíblia. Ellen White recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Escreveu com autoridade sobre os mais diversos temas: religião, ciências, história, oratória, música, educação, psicologia, administração, namoro, casamento, medicina, alimentação e profecias. Muitas instruções sobre a saúde de seus escritos estão sendo confirmadas pela ciência hoje. Ellen White ocupa o 4º lugar entre os autores mais traduzidos no mundo, com seus escritos impressos em 126 línguas. Seus livros mais conhecidos são Vida de Jesus, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Seu único propósito sempre foi levar o leitor a um profundo amor por Cristo, dando-lhe uma melhor compreensão da Bíblia, ajudando-o a viver uma vida melhor e mais santa. Continue ouvindo a voz de Deus e crendo em seus profetas.
Estudo Bíblico 19. Dízimos e ofertas. Deus é criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para nossa sobrevivência material. Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo, Ele nos colocou como administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que deposita em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. Como a Bíblia ensina, essa parceria nos rende eternos dividendos. Hoje, quando muitos ouvem falar de religião, logo pensam em dinheiro. Isto é até compreensível, considerando que muitas igrejas se transformaram em verdadeiras empresas de exploração dos crentes. Criou-se o que é chamada de teologia da prosperidade. Muitos líderes religiosos são gananciosos e exploradores, indo além dos ensinos de Jesus. Os apelos são feitos visando uma troca. Você dá tanto e receberá outro tanto. Os apelos são muito veementes e a fim de manipular as pessoas. Os líderes religiosos muitas vezes se expressam da seguinte maneira: você quer uma bênção de R$50 ou uma bênção de R$500? Mas por que não uma de R$5.000? Este tipo de atitude não tem nada a ver com o perfeito plano de Deus quanto aos dízimos e as ofertas. O estudo de hoje nos mostrará o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Deus expressou seu amor por nós e nos deu o que havia de mais precioso no céu, seu único Filho, Jesus. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João afirma: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. As bênçãos da Bíblia são classificadas de duas maneiras: bênçãos naturais e sobrenaturais. As bênçãos naturais são sol, chuva, ar. Estas são concedidas a todas as pessoas, quer sejam fiéis a Deus ou não. As bênçãos sobrenaturais são intervenções de Deus na vida daqueles que lhe são fiéis. O salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmos 116, verso 12. Fomos criados por Deus e colocados nesse mundo para sermos seus administradores, pois Ele é a fonte de tudo o que possuímos. Lemos em Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Deus tem direito sobre nós porque Ele é o Criador, o Redentor e o mantenedor do universo e de nossa vida.
A ele pertence o céu, a terra, os animais, todas as riquezas e até nosso corpo e nossa vida. O Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ageu, capítulo 2, verso 8. Como um reconhecimento de sua soberania, ele reservou para si a 10ª parte de nossas rendas. Levítico, capítulo 27, verso 30, afirma: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A palavra dízimo significa a 10ª parte, ou 10%. Nos tempos do Antigo Testamento, há o exemplo de pessoas que observavam a prática da devolução dos dízimos: Abraão, Jacó e o povo hebreu. Jesus também aprovou explicitamente essa prática no Evangelho de Mateus 23, verso 23. Vimos que o percentual dos dízimos é 10% e foi estabelecido por Deus. Qual é o ensino bíblico com relação às ofertas? Deuteronômio 12, verso 6, afirma: a esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, as ofertas voluntárias. Deuteronômio 16, verso 17, complementa esse ensino. Cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. O dízimo tem o seu percentual determinado por Deus, enquanto que a porcentagem das ofertas é determinada por nós, como um pacto voluntário com o Senhor. O que a Bíblia diz sobre os que não são fiéis em relação aos dízimos e às ofertas? Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 10 diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus prometeu cuidar de nós em todos os momentos e nos conceder bênçãos sem medida. Davi declarou na sua velhice: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. O sábio Salomão afirma: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Hoje é dia de colocar a Deus em primeiro lugar. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Aceite você também este desafio. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Outros o fizeram e receberam grandes bênçãos. Continue ouvindo a voz de Deus e seja sempre fiel naquilo que a Deus pertence e lhe confiou.
Estudo Bíblico 20. Identificando a Igreja Verdadeira. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a Igreja Verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. A cada dia aumenta o número de igrejas, confirmando a profecia de Jesus que nos últimos dias isso aconteceria, com o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. É oportuno perguntar: como encontrar a Igreja Verdadeira? Quais são as marcas que identificam a Igreja de Deus? Quantas igrejas a Bíblia afirma serem verdadeiras? O apóstolo João afirma no capítulo 7, verso 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Paulo escreveu a Timóteo que a Igreja do Deus vivo tem colunas e é baluarte da verdade. Para João, quem quer fazer a vontade de Deus e encontrar a Igreja verdadeira deve observar a doutrina. Paulo enfatiza as colunas, ou seja, a estrutura que dá apoio e que sustenta a Igreja de Deus na terra. Hoje vamos apresentar 8 colunas que sustentam sua igreja. A primeira coluna encontramos em Efésios 2, versos 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A Igreja de Deus é edificada sobre o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento, e está fundamentada no ensino dos apóstolos, que é o Novo Testamento. A Igreja do Deus vivo tem suas crenças fundamentadas em toda a Bíblia. A segunda coluna é apresentada em Atos 16, verso 30, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. A Igreja do Deus vivo deve ensinar que Jesus é o único e absoluto Salvador e intercessor. Encontramos a terceira coluna em João, capítulo 14, versos 1 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A Igreja do Deus vivo deve manter o ensino bíblico da vinda de Jesus nas nuvens, com milhares de anjos, e que todo olho o verá. Nesse dia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados e reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. O apóstolo João, em Apocalipse 12, verso 17, nos apresenta 2 colunas que sustentam a Igreja de Deus.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A quarta coluna da Igreja do Deus vivo é a aceitação da lei de Deus como norma e prática para seus membros. Nesse mesmo verso, encontramos a quinta coluna da verdade. O apóstolo João afirma que essa igreja mantém o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10, afirma que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, dentro da igreja que segue os 10 mandamentos, Deus dotaria alguém com o verdadeiro dom de profecia. Deus sempre teve seus profetas no meio do seu povo. A igreja do Deus vivo deve ser guiada pelo dom de profecia. A sexta coluna está relatada no capítulo 58, verso 13 do livro de Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A Igreja do Deus vivo não ensina as pessoas a abandonar o quarto mandamento da lei de Deus. Ela aceita o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus. A sétima coluna da verdade está relatada em Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. No Apocalipse, anjo significa mensageiro. Temos aqui 3 anjos indo a todos os lugares do mundo. A Igreja do Deus vivo deve levar o evangelho eterno a todos. Ela não é um movimento local, estadual ou de poucos países, e sim mundial. A oitava e última coluna é apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A Igreja do Deus vivo deve manter o plano original de Deus quanto à alimentação e ao cuidado com a saúde. A Igreja do Deus vivo é a que contém toda a verdade, em comparação a outras que ensinam somente parte da verdade, desviando as pessoas do assim diz o Senhor. O importante da igreja verdadeira não é o nome, e sim suas doutrinas. Continue ouvindo a voz de Deus e tome hoje mesmo a decisão de fazer parte da Igreja do Deus vivo.
Estudo Bíblico 21. Batismo. Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Mateus, capítulo 3, versos 3 e 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual podemos participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. A Bíblia apresenta 2 nascimentos. O primeiro nascimento é chamado de nascimento carnal. O salmista Davi se refere a esse ato da seguinte maneira: porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O segundo nascimento é chamado na Bíblia de nascimento espiritual. É identificado como batismo, sem o qual, disse Jesus, ninguém pode entrar no reino de Deus. A palavra batismo significa mergulhar, submergir, e aparece 20 vezes no Novo Testamento. Paulo identifica a experiência do batismo com morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Pelo batismo, confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O próprio Cristo passou pela experiência do batismo. De todos os seres humanos que viveram neste mundo, Jesus foi o único santo, porque nunca experimentou o pecado. Ele aceitou ser batizado para nos dar o exemplo, pois não necessitava ser batizado nas águas. Ele insistiu com João que o batizasse, para que se cumprisse o que estava escrito a seu respeito. Mateus relata o fato da seguinte maneira: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mateus, capítulo 13, verso 13. Para ser batizado, Jesus entrou no Rio Jordão, pois Mateus afirma que ele saiu das águas após ser batizado. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus, capítulo 3, verso 16. A Bíblia conta o que fizeram José e Maria logo após o nascimento de Jesus. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas, capítulo 2, verso 22. Jesus, quando criança, não foi batizado, mas apenas apresentado no templo. Quando Jesus afirma em Marcos 16, verso 16, que quem crer e for batizado será salvo,
está rejeitando a ideia do batismo de crianças, pois nenhum bebê tem a capacidade de crer. Quem pode então ser batizado? O apóstolo Paulo deu uma resposta clara ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Todo aquele que crê em Jesus e está disposto a andar como ele andou, deve ser batizado. Jesus enfatizou a importância do batismo quando disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Após um poderoso sermão do apóstolo Pedro, o Espírito Santo tocou no coração dos ouvintes e despertou-lhes a mente. Então indagaram: que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Mais uma vez, a Bíblia é clara em salientar que o batismo é um ato consciente e voluntário que exige um novo estilo de vida. Por isso, Jesus chama o batismo de novo nascimento. Quando Paulo, ao ser chamado por Deus, compreendeu o plano da salvação, foi desafiado por Ananias a tomar uma decisão importante. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo. Lava os teus pecados, invocando o seu nome. Paulo prontamente aceitou o desafio e foi batizado na primeira oportunidade que a igreja lhe ofereceu. Neste caso, Ananias foi a voz de Deus que falou ao coração de Paulo. E quando este a aceitou, tornou-se uma grande bênção para a igreja apostólica, pois o batismo é requisito prévio para unir-se à igreja. A Bíblia diz a você que hoje é o dia da salvação e adverte: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Hoje, diz Jesus, é a sua oportunidade de decidir-se pelo batismo e receber perdão, paz, esperança, nova vida e libertação da culpa passada. Atos 17, verso 30, afirma: não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Você tem ouvido a voz de Deus em cada estudo da Bíblia. Em sua vida se cumpriram as palavras do profeta Isaías que dizem: então ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Qual será a sua resposta? O Espírito Santo tem guiado você em toda a verdade da palavra de Deus. Ele estará ao seu lado, amparando, guiando e conduzindo. Ouça sua voz dizendo hoje: quem crer e for batizado será salvo. Ao dizer sim para Jesus, se cumprirão as promessas bíblicas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, pois, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ouça a voz de Deus e faça como milhares de pessoas que conheceram a Jesus, aceitaram seus ensinos e foram batizadas.
selando sua fé com Jesus.